Fala, estudante, tudo bem? Vamos lá, entrando agora rapidão, só para dar uma ideia para você, em número decimal, eu preciso muito que você entenda essa parte. Isso é importantíssimo, saber número decimal, tá? De início, o que significa um número decimal, tá? Por definição, número decimal é aquele, por exemplo, que a gente escreve na forma de vírgula, tá? E aí, já vou entrar com você na parte em que a gente tem dízimas, tudo bem? O número decimal, ele é composto por essas partes. A primeira parte é a que a gente chama de parte inteira. Tá ok? Parte inteira é sempre a parte numérica que vem antes da vírgula, tudo bem? Todo número tem uma vírgula, tá? Se ele for um número inteiro, a vírgula é sempre depois dela. Por exemplo, 25 inteiros. Onde está a vírgula de 25 inteiros? 25 inteiros é 25,0, tá? Tudo bem? Ok? E o denominador dela? Ela também é uma fração? Sim. E o denominador dela é sempre 1, porque a nomenclatura inteiro vem do latim 1, tudo bem? Essa junção de nome com número, tudo bem? O nome inteiro vem da nomenclatura, vem da estrutura de denominador 1. Então, qualquer coisa que é inteira, ela tem denominador 1, beleza? Grava. Todo número pode ser escrito, todo número é uma fração, ok? O que varia se ele vai ser inteiro ou não é a sua estrutura de denominador. Mas aí vamos lá, entrando na parte de decimal. Inteira é a parte que vem antes da vírgula. E agora cuidado, a parte que vem depois da vírgula não é simplesmente a parte decimal. A gente divide em duas partes, tá? Em dois grupos numéricos. O primeiro cara é o cara que vem depois da vírgula, se liga só, é o cara que vem depois da vírgula, porém ele não se repete, tudo bem? Ele não é um período, né? Na ideia de dízima periódica, é um cara que não repete. Esse cara que não se repete, no nosso caso aqui, por exemplo, 34 não repete. Logo, ele é a nossa parte que a gente chama de antiperíodo. Tudo bem? Antiperíodo, ele vem antes do período. Então, você já vê a ideia do nome, antiperíodo, tá? Antiperíodo é a parte que vem depois da vírgula, porém não se repete, ok? E a parte que se repete, que é o que a gente chama de período. Então tá lá, período, antiperíodo e a parte inteira. Parte inteira é a parte que vem antes da vírgula e ela pode ser de qualquer tamanho, tá? Ela pode ter qualquer valor. Poderia ser 105, alguma coisa, 340, alguma coisa, não importa, tudo bem? Desde que ela esteja antes da vírgula, ela vai ser pra gente a parte inteira, tudo bem? Depois da vírgula, caso tenha um número, caso tenha uma parte que não se repete, que não é sempre periódica, que não repete indefinidamente, esse carinha a gente chama de antiperíodo. E o cara que vem depois da vírgula, porém, ele se repete de forma periódica, de forma padronizada, esse cara a gente chama de período, tá bom? No nosso caso, então, é o 2,3455555 e vai infinitamente para frente, tudo bem? Ele vai seguindo 5 de forma padrão para sempre. Ok? Tudo bem? É assim que funciona a ideia, a estrutura de dízima periódica, tá? E agora eu vou te dar uma grande sacada. Para você conseguir transformar número decimal para fração, tem uma grande fórmula muito boa que eu vou te passar agora. Essa é uma grande sacada que vai ser muito útil para você, tá? Então, como que ela funciona? Ela é uma forma, ela é escrita basicamente numa forma de frase, tá? Eu vou apagar o quadro rapidão e aí para ficar com um espaço legal e aí eu vou mostrar para você, tá bom? Então vamos lá, continuando aqui, vou te dar essa grande sacada para você passar de uma dízima periódica para uma fração. Quer ver só que incrível? E eu vou te aconselhar você gravar isso como uma frase, tá? Sempre que você tiver necessidade de passar uma dízima para uma fração, tá?
você vai fazer esse seguinte passo, porém eu te aconselho que você grave essa fórmula como uma frase, fica mais fácil de você entender e de você gravar, tá bom? Funciona assim, ó, tudo com período menos tudo sem período no numerador, isso é uma fração, tá? Em cima você vai fazer a diferença de tudo junto com o período, tudo, a parte inteira com a parte periódica, e você vai tirar a parte periódica, tá bom? Tudo sem o período, sem a parte periódica. Embaixo, tantos 9 por período. Eu já quero deixar bem claro aqui que embaixo a gente vai trabalhar sempre a ideia de quantidade. Tranquilo? Embaixo é quantidade. Tantos 9 por período, seguido de... Esse mais aqui é seguido de... Ou seja, se tiver, você coloca ao lado, não soma. Porque aqui, logo em seguida, vem tantos zeros por antiperíodo. Então, embaixo, a quantidade de períodos que você tiver, você vai acrescentar 9. Por exemplo, se você tiver só um número repetindo, 3, 3, 3, 3, 3, 3, isso aí é um período, então você vai colocar um 9. Se você tivesse como período 25, 25, 25, 25, 25, quantos períodos são? 2, porque são 2 números que se repetem. Consegue perceber? E aí você vai colocar quantos 9? 2, 9, 99, entendeu? No seu denominador. E aí, se você tiver antiperíodo, o número de vezes que você tiver antiperíodos, você vai acrescentar zeros após esse 9. Vamos ver um exemplo? Olha só. Vamos pensar no número aqui. 2, deixa eu ver, 3, 1, 4, 4, 4 e assim vai. 2,31444. Como que a gente resolve? Tudo com período. O que é isso? Tudo com período. A gente vai pegar a parte inteira e a parte periódica. É tudo junto com o período. Então vamos lá. Parte inteira e a parte periódica. Qual é o meu período aqui, Renato? É o 4, né? O que repete é o período. 4, 4, 4, 4. E aí basta você pegar um 4 só, tá? É só você pegar uma parte do período, tudo bem? Que já é o período, 4. Então, ó, tudo com o período. Então vai ser 2, 3, 1, 4, ok? 2, 3, 1, 4. 2, 3, 1, 4. Agora, menos tudo sem período. Eu agora vou tirar tudo menos a parte. Eu vou pegar agora tudo menos a parte que não repete, sem o período. Vamos lá. O que não repete é o 4, então eu não posso pegá-lo. Então vai ser apenas 2, 3, 1. Tudo bem? Menos 2, 3, 1. Show de bola? Viu que fácil? Embaixo, lembra que você vai trabalhar agora as quantidades. Tudo isso dividido por tantos 9 por período. Como assim? Quantos números se repetem no nosso período? 4, 4, 4, 4, 4 é apenas um número, concorda comigo? Então você vai ter quantos 9? 1. Só apenas um cara se repete. Beleza, um 9. Seguido de tantos zeros por antiperíodo. Quantos números tem depois da vírgula que não se repetem? Vamos ver? Ó, vírgula, parte inteira, vírgula, 3, 1, 4, 4, 4. Ó, 31 vem depois da vírgula, porém não se repete. Então esse é o cara, é o nosso antiperíodo. Quantos antiperíodos a gente tem? 3 e 1. São quantos números? 2. Então embaixo tem que colocar as quantidades, não esquece, tudo bem? Então vou colocar tantos zeros. Se eu tenho 2 caras no antiperíodo, então eu vou ter quantos zeros? 2. Perfeito. Então tá lá. Então nosso número embaixo fica 900. Vamos fazer em cima a diferença? 2.314 menos 231. Vem aqui pro rascunho comigo. Vou fazer aqui. 2.314
314, vamos lá, menos 231. Beleza. 4 menos 1, 3. 1 menos 3 não dá, pega emprestado. 11 menos 3, 11, 10, 9, 8. Beleza. 2 menos 2 dá 0 e 2 menos 0 dá 2. 2083. Então esse é o nosso número. Tudo isso dividido por 900. Então tá lá. Essa é a nossa fração que gera a dízima periódica 2,3144444. E aí eu vou te fazer o desafio. Pega agora seu telefone celular aí, sua calculadora e divide 2083 por 900. E aí você vai ter como resposta a sua dízima 2,3144444. Esse é meu desafio e essa é a minha dica para você poder testar também. Inventa qualquer dízima periódica, coloca no papel, joga na fórmula que você vai achar a fração. Depois aquela fração que você chegou, que você gerou, você divide ela na calculadora e você vai achar justamente a dízima original. Viu que legal? Muito fácil, né? Bem legal. Eu te aconselho você gravar isso como uma frase, tudo bem? Tudo com período menos tudo sem período, dividido por tantos noves por período, seguido de tantos zeros por antiperíodo. Depois que você fizer umas 5 questões dessas, você já grava já a fórmula na forma de frase, ok? Eu espero que você tenha gostado dessa dica. Até o próximo vídeo, bons estudos, um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo.